Bem, gente, eu agradeço aí a oportunidade, agradeço ao Fernando, cadê o Fernando, pela excelente iniciativa, né, que, apesar de eu ser coordenador, a ideia, a formulação original, né, a gente tem que reconhecer isso, é do Fernando. Eu acho que cabe o registro aqui que, para a UF, ela tem que se orgulhar do excelente ativo que ela tem aqui, que está buscando formular, buscando trazer debate relevante para a sociedade do Rio de Janeiro. E eu acho que esse que é o papel da academia, né? Trazer esse debate para a sociedade, não ficar apenas discutindo, enfim, assuntos que não necessariamente estão associados aos problemas mais emergenciais que a gente vive, né? Eu, como economista, sou especialista em Rio de Janeiro desde sempre, mas agora, por ossos do ofício, estou de servidor estadual na UERJ, então estou no olho do furacão do problema da crise do Rio de Janeiro. Estou participando de uma série de audiências públicas, enfim. Tanto que eu faço essa fala inicial porque, evidentemente, eu estou, diria eu, contaminado, não sei se essa palavra, pelo debate político que eu estou tendo que enfrentar. Então, a minha fala aqui vai ser muito mais no sentido não de discutir tanto o problema da indústria como algo em si mesmo, da evolução industrial, enfim, da questão da industrialização, mas de como a gente vai tentar articular um pouco a crise do Rio de Janeiro, a crise, podemos dizer, a crise política, né, que a gente está colocando ali, e uma tese que eu defendo, né, tento defender, porque ela não é a visão dominante sobre a crise fluminense, que o pano de fundo dessa crise fluminense é um problema estrutural, é um problema de estrutura econômica. Então, você tem uma vulnerabilidade ali que, no momento de crise, isso aflora. Mas não é isso que está sendo colocado, né? Ou seja, a visão dominante é que são erros de gestão estaduais, que você até desarticula, em certa medida, do problema da crise econômica brasileira. E aí dá margem a qualquer chute que você quiser dar, né? O Mauro Osório foi enfático aqui quando questionou a questão dos incentivos. Então, ora, o viés de esquerda vai nessa linha de que então foi renúncia, o equívoco de gestão foi nas renúncias. Ora, uma visão mais, diria eu, enfim, do outro campo, mais de direita, vai colocar que o problema é corrupção, que é bandalheira e que tem tudo associado a isso tudo, a esses problemas, mas são problemas de conjuntura. E ninguém, então, bota o dedo na ferida e fala mais. E uma hora até teve que sair, não sei se ele enfatizou pela manhã, mas é um ponto que a gente sempre está batendo, ou seja, o Rio de Janeiro não viveu uma bonança econômica. Né? Ele mencionou ali rapidamente, provocando ali o Jorge Natal, o negócio da inflexão econômica. Eu peguei esse ponto. Mas é mais do que isso, né? Porque o Natal escreveu isso no início dos anos 2000. E o debate que a gente vê, inclusive, em alguns editoriais de imprensa, falando o Rio de Janeiro viveu um grande momento, porque conseguiu atrair uma série de empresas, ou então estava ali no olho de um monte de negócios, de grandes eventos e tudo mais, mas o Rio não viveu uma bonança econômica. Uma bonança econômica no sentido que toda essa espuma, que é muito mais ali uma expectativa de mercado associada a isso, não criou impactos, né, profundos, estruturantes, de longo prazo, numa mudança de trajetória econômica. Então, ou seja, ainda hoje a gente vive em grande medida, né, uma não recuperação efetiva da crise dos anos 80. Ou seja, o professor Clélio, que fez o debate inicialmente, quando fala da industrialização, e com razão, vai periodizar e vai ressaltar ali que ela se inicia com o problema da crise nacional brasileira dos anos 80, no Rio de Janeiro isso parece que ficou um não debate, né? Ou seja, a gente não acaba retomando essa importância de uma estrutura produtiva que a gente ali, junto com o problema nacional, aqui o Rio de Janeiro, junto com São Paulo, foi um dos epicentros daquela crise nacional brasileira dos anos 80.
Talvez aqui no Rio está até mais evidente do que em São Paulo os impactos e a perversidade disso do ponto de vista sociometropolitano, né? Então, toda aquele, podemos dizer, fratura da metrópole fluminense, os casos de violência se tornando crônicos. Só que chegou um momento que, de repente, a gente esqueceu a nossa questão de estrutura econômica, a importância que tinha os elos, as cadeias produtivas no Rio de Janeiro como a segunda base industrial do Brasil naquele momento. E, de repente, o Rio começou a viver de espuma, a viver de polo de negócios, de atração de investimentos, coisa que o valha, mas sem nenhum trabalho sério, né, de planejamento, de organização de cadeias produtivas, esse tipo de coisa. Resultado, o Rio de Janeiro, e essa é um pouco a tese que eu já enfrento há alguns anos, né, o Rio de Janeiro é um dos principais epicentros da desindustrialização nacional. Só que você não vai ver em nenhum debate, particularmente nenhum debate com os políticos, né, com a articulação política, isso como um problema. Parece que foi só um problema ali de conjuntural, um efeito ali não esperado ali, que mais que severamente rebateu e deu um problema nos cofres públicos. E isso, então, eu acho que é um pouco mote aqui. E uma outra coisa que eu queria somar, então, acho que aqui, falando numa mesa com dois experts em indústria, né, eu acho que é claro a gente entender a importância da indústria. Só que eu estou nessa interlocução política muito grande, eu não vejo isso claro, particularmente com os políticos do Rio de Janeiro. E nem com os governos recentes do Rio de Janeiro. Ao contrário. Por isso que a gente tem que ter cuidado, Jorge, quando a gente mostra que a gente começa a ponderar o que se é desindustrialização ou não, porque para o político do Rio de Janeiro falar que não há um problema industrial, então ele falou, então o problema é outra coisa. E aí ele não trata a indústria com a centralidade que ela deveria. A gente percebe muito isso no debate, a não questão. E a outra não questão, que é um pano de fundo aqui, eu já adianto para cá, para o meu primeiro slide, é que, ao meu ver, é a minha tese nesse momento, ou seja, a gente está vivendo, né, até a colega DA, né? A aluna, né, do DA, não é isso? Mencionou o conjunto de reformas do governo federal. A gente tem que ter clareza o seguinte, que a gente está vivendo no Rio de Janeiro hoje é uma tentativa de reforma federativa implícita. Tanto que tem uma lei federal. Então, ou seja, o que a gente vive hoje, o Rio é um protótipo, é um balão de ensaio, um teste para o resto da federação, é uma nova forma, que não é propriamente nova, né, mas uma tentativa de recrudescimento dessa forma, de como o governo federal vai se articular com seus entes subnacionais. E, ao meu ver, da pior maneira possível, porque ele não está enfrentando o que a gente já fala há 20 anos, né? Os outros documentos que antecederam antes nessas referências falam isso, que é a crise federativa brasileira. Ao invés de enfrentar propriamente isso e a União assumir o papel de coordenador da federação, ele acentua as tensões federativas. E cria regras que acentuam ainda mais isso. Por quê? Porque trata o papel da União, o papel, então, do governo federal, não como algo que é responsável ali para recuperar, vendo as especificidades dessas regiões, né, como você desenvolver o país e recuperar ali o papel que essas regiões têm. Mas sim, meramente como algo que não é para atrapalhar o meu ajuste fiscal. É como se, eu gosto de brincar, porque a gente consegue entender isso na Europa um pouco. Pode pensar assim, por exemplo, a Alemanha, a Grécia, pelo menos são países diferentes, né? Mas agora, o governo federal não considerar o papel que ele tem sobre um ente subnacional e o impacto, que não está falando de qualquer economia, mas uma economia que é do porte da do Rio de Janeiro, que mantém ela míngua, inativa, né, com os problemas, com recrudescendo o impacto social dessa crise no Rio de Janeiro. Só consigo entender isso quando ele está blindado, que ele não é responsabilizado pela crise no Rio de Janeiro. Tanto que eu gosto muito de brincar, eu tenho um texto, está publicado, vocês podem procurar no Google, né, que é o texto mais recente que eu estou fazendo sobre isso, né, que eu boto que a crise no Rio, que até por isso que aqui o seminário, né, fiz questão de falar para o Fernando, não é crise do Rio. A crise não é do Rio de Janeiro. É uma crise brasileira no Rio de Janeiro, que tem impactos, tem especificidades. Claro que tem um quadro estrutural que agrava esses impactos,
Mas não é única e exclusivamente uma crise que a gente pode atribuir ali na escala local, na escala estadual. Então, então o nome do texto é esse, né? A crise no Rio não deve ser tratada como crise do Rio. E é um pouco isso que... Por isso que esse primeiro slide aqui eu faço questão de mencionar essas coisas, ou seja, que eu vejo de um lado, então, uma clara tensão nesse federalismo brasileiro, e eu vejo que isso vai se recrudescer, justamente porque o que impera, aqui está meio, o ar-condicionado está meio tampando aqui, uma moral de tesouraria, ok? Então, ou seja, tem esses técnicos, né, que na verdade, né, salvo aqui minha colega Ana, aqui, que é técnica, né, mas quando eu falo técnico, evidentemente são os técnicos que não são de carreira, né, do governo do Estado, são aqueles comissionados, né, que assumem ali, né, sentam no Tesouro Estadual e começam, então, a fazer uma articulação de um ajuste fiscal federal com ajuste fiscal estadual, sem compromisso, propriamente, com o futuro desse Estado, querendo só dizer que o problema do Rio é aritmética, é fazer conta, é fechar balanço, no curto prazo, né, porque não está vendo os dobramentos disso e os impactos que vai ter no futuro. Então, de um lado, tem essa moral de tesouraria, que tem muita força, que é empoderada, na mídia em particular, mas também ali na própria articulação política, que não consegue, então, ir além dessa aparência de uma soma de desequilíbrios. Não chegando, então, ao ponto de ver qual é e eu vou gastar bastante tempo na minha exposição nisso, né? Qual é essa simetria nessa tomada de decisão entre os entes da federação. Então, muito mais do que a gente ficar perguntando aqui se é um caso ou não de irresponsabilidade do governo do Rio de Janeiro, é nos perguntar o que o governo do Rio de Janeiro pode fazer ou o que ele não pode dentro de um arcabouço federativo. E o que um governo federal pode fazer ou não pode fazer. Então, é uma relação de poder, senhores, ok? Porque uns, então... E aí as perguntas. Por que uns mantêm estruturas de gasto com o governo federal e o Rio de Janeiro se vê impedido? Por que uns estão desfinanciados, como o caso do Rio de Janeiro, e o governo federal consegue fazer o seu ajuste, se autofinanciar? Aqui tem alguns detalhes que eu posso, né, mais adiante especificar, mas só acho que talvez um ponto que é central aqui no debate sobre Rio de Janeiro, que pela lei de responsabilidade fiscal, os estados e municípios, eles não podem emitir títulos. O governo federal pode. Inclusive pode emitir moeda, o que a gente não pode. A gente não tem mais bancos, a gente não tem o Banerj para rolar a nossa dívida. Então a gente está amarrado e na dependência do governo federal ter uma visão de país. Não querer botar um garrote, né? A nossa colega ali da auditoria da dívida pública quer um pouco isso. Ou seja, como você administra a dívida pública, você subordina politicamente o ente federativo ao que você quer. E no caso agora que está dominante é essa visão de que o Rio de Janeiro tem que ajudar o ajuste fiscal, mais do que isso, ajudar a financiar o ajuste fiscal. Que não é uma questão de apoio político, é apoio financeiro imposto. O ajuste está se forçando no Rio de Janeiro é para tirar dinheiro do Rio de Janeiro para ajudar o ajuste fiscal federal. Sob o argumento de que isso geraria um crescimento espetacular no Brasil. É claro, porque na verdade o desenvolvimento do Rio de Janeiro ele vem com uma consequência automática, implícita, né? Ou seja, vai se fazer o ajuste fiscal federal vai garantir a credibilidade, então o padrão para uma retomada das expectativas de mercado, uma retomada do crescimento econômico brasileiro. E o Rio de Janeiro embarcaria nessa, sem nenhuma discussão de especificidade. Bem, então aqui eu questiono um pouco, aqui eu tô usando muito o viés keynesiano, evidentemente, né? Toda a crise deveria ter sabedoria política para que o poder não signifique um instrumento de dominação a um cerco de impossibilidades, e sim um instrumento de solidariedade que amplia o horizonte do possível, né? Aqui é o grifo para os senhores, né? A minha referência de Keynes aqui é o Keynes político, tá? Não é o Keynes teórico, é o Keynes daquelas consequências econômicas da paz, quando ele ali assessorou o time britânico no Tratado de Versalhes. E ele estava colocando exatamente isso. Espera aí, vocês querem o quê? Ferrar com a Alemanha? Vai dar problema. Quer deixar a Alemanha ali com uma dívida impagável? Fazer caixa em cima de quem está à míngua? As consequências disso ele mostrou antes de chegar na Segunda Guerra Mundial, que evidentemente você não recuperou a Europa.
Então, um pouco, acho que esse entendimento, né, resgatar um pouco essa sabedoria política que a gente deveria ter no trato federativo, porque, ao meu ver, eu vejo essa posição do Keynes ali como uma discussão federativa de Europa antes da União Europeia. Mas ele já traz ali uma questão de que você tem que, de fato, criar uma ordem ali que articule esses países dentro do entendimento de desenvolvimento europeu. Não adianta ficar naquela guerra intestinal ali. Nossa tragédia, então, é um governo federal atual não ter esse entendimento quando está se falando de um mesmo povo. Então, você não tem nem um histórico ali de disputas, enfim, para justificar isso. Bem, o Brito, o Mauro, já tinham falado um pouco disso, mas eu trago esse gráfico aqui, que é a taxa de desocupação, né, o Mauro citou isso, eu trago aqui o gráfico. Se você pegar aqui, não sei porque ficou aqui, cortou aqui embaixo, mas se você pegar aqui, esse aqui é 2015, tá? Começa aqui 2015, tá? Aqui é final de 2014, aqui é 2015 em diante. Você há uma inflexão nessa taxa de desocupação, e mais do que isso, aqui é Brasil, vermelho, o Rio azul, só que você chega no final do ano passado, o Rio passa a taxa de desocupação nacional. Então, em média, hoje, o problema da desocupação no Rio é mais grave do que no Brasil. Claro que discutindo proporcionalmente. Agora, o Mauro falou, eu vou colocar em seguida aqui, quando a gente vê o saldo, evidentemente, o ano 2015 é muito efeito de expectativa. São pessoas procurando emprego. Agora, quando você vai ver o cenário de 2016, aí realmente você tem uma cacetada. Aí é uma pesada perda de postos de trabalho. Eu grifo isso porque é o seguinte, nada disso está sendo discutido no pacote com o governo federal. Parece que a economia do Rio vai bem, que é só um problema do governo estadual ali voltar a fazer continha, a fechar balanço. Ele não tem um papel em políticas públicas. Aqui, ó, essa que eu falei, o saldo, tá? Então, o saldo aqui, ou seja, você tem uma trajetória de queda desse saldo, só que, de fato, em 2016, é que você tem essa perda aqui de quase 180 mil postos de trabalho em um ano, no estado do Rio de Janeiro. Ok? Aqui eu vou passar rápido por isso. Aqui acredito que a maioria dos senhores aqui, enfim, tem uma visão mais crítica, então não preciso perder muito tempo com isso. Aqui é um trabalho do IPEA, só para mostrar aqui uma lógica dos multiplicadores fiscais, né, dos multiplicadores de gasto do governo. E aqui é só para... Eles fizeram um trabalho econométrico disso para o Brasil, mas eu trago isso aqui para discutir como o Rio de Janeiro, então, não tem essa visão, né? Que se você... Aquele IPEA, o que mais me interessa aqui são... Eles viram diversas categorias de gasto, tá? Benefícios sociais, ativos físicos que são investimentos, subsídios, gasto com o pessoal, que é a remuneração dos servidores e demais despesas. Eles pegaram isso por fases do ciclo econômico, isso que é o mais interessante. Então, eles pegaram as fases de expansão e o que nos interessa aqui, que é nas fases de recessão. Então, quais são as categorias de gasto público que numa fase de recessão é mais que um, é mais proporcional, tem um efeito multiplicador na economia. E, evidentemente, tem o seu contrário. Quando você retrai esses gastos, o efeito multiplicador é ao contrário, gerando recessão. Recessão cumulativa. Pois bem, nas fases de recessão, então, os que têm mais impacto, aqui ativos fixos, que é investimento, é 1,6, quase 1,7. Então, a cada R$1 aplicado em investimento público, o efeito multiplicador na economia é em torno de 1,7. Ok? Na recessão. Na recessão. Só estamos centrando nos anos de recessão por causa de tempo, né? Benefícios sociais é a mesma coisa. Então, o que interessa aqui para facilitar a nossa análise é o seguinte: corta investimento público, tem um impacto fortemente recessivo. Corta programa social, 1,5 também. Corta ou atrasa, que quase é a mesma coisa nesse sentido, remuneração do servidor público, a despesa com o pessoal, é 1,3. Aonde que não tem impacto significativo? Em subsídio. Aqui que é o meu debate sobre incentivo fiscal. Ou seja, eu acho que é importante a gente entender em termos de política setorial. Mas, num discurso mais geral, no momento de recessão, por uma razão óbvia, o empresário que recebeu o incentivo não necessariamente investe, porque ele não vai ver perspectiva de demanda. Então, se você não tem nada ali que garanta que a economia está se dinamizando, você meramente ali ficar concedendo incentivos sem um programa, e é esse que é meu ponto.
de um planejamento sério, setorial, acompanhado, que vê se de fato as metas estão sendo alcançadas, se for só aquele balcão ali de ajuda ao empresário, aquilo cai direto na margem de lucro dele. Ele não vai gastar, sendo renunciado tributo para ele. Isso que se provou aqui, né? O grande debate que o IPEA estava trazendo aqui era justamente para questionar as exonerações da Dilma. No momento mais recessivo, né? Ou seja, você ter reduzido o investimento público, da União em particular, que a Dilma diminuiu, e você ter feito a opção por subsídio, deu no que deu. Bem, mas o que nos interessa aqui, então, é falar o seguinte: o atual governo do Estado do Rio de Janeiro, ele está justamente matando todos esses motores. Atrasando salário, reduzindo programas sociais, reduzindo investimento público. Nada disso está sendo discutido no pacote. Garantir isso com esse pacote. Pode continuar tendo congelamento de salários, pelo menos reais, pode continuar não tendo capacidade de financiamento para realizar investimentos, e os programas sociais sendo dentro daquele teto de gastos, que vai ser implícito aqui também, para o nosso caso, em termos estaduais. Vai ter um teto de gasto igual o que passou lá no Congresso Nacional. Bem, então, ao meu ver, questionar a forma como está sendo administrada a crise do Rio de Janeiro passa por essas três vieses aqui que eu vejo como grandes equívocos, né? Que é a visão dominante, né? Ou seja, atribui-se a crise como um problema exclusivo estadual, quando a escala do problema é nacional, de um concerto nacional, de uma reflexão sobre a questão federativa nacional. Segundo ponto, a União assumindo um papel simplesmente de credora, sem redistribuir competências e recursos no âmbito de um pacto federativo. Então, ela não discute o problema do Rio do ponto de vista de um problema federativo. Ela discute o problema do Rio como poderia ser um governo, como poderia ser uma empresa que deve aos cofres federais e que tem que voltar a pagar. Porque uma coisa que tem que ter clareza, senhores, é o seguinte: não é ajuda o que o governo federal está fazendo com o Rio de Janeiro, não é socorro, porcaria nenhuma. O que o governo federal está fazendo com o Rio de Janeiro é igual um agiota, sem exagero de retórica, igual um agiota, que, ao ver que quem lhe deve não tem capacidade de pagamento, afrouxa no curto prazo para endurecer no longo prazo. Você está criando uma folga para esse devedor ter uma capacidade mínima de voltar a lhe pagar no médio prazo, renunciando a todo o resto do ponto de vista de política pública, jogando fora ativo por um viés apenas como ativo financeiro, não como ativo de políticas públicas, que esse que é o problema da SEDAI. Poderia até pensar em privatizar a SEDAI se estivesse discutindo saneamento público. Mas eles estão vendendo um ativo sem discutir saneamento público. Sem discutir, então, o problema da infraestrutura, como o Mauro já pontuou, como o Brito pontuou em termos de infraestrutura econômica. Mas sim como a raspa do tacho do que sobrou de ativos para vender. É igual um cara que deve, vamos supor, um usuário de droga que deve ao seu traficante, e começa a pegar o que tem de valor na casa para tentar empurrar aquilo ali de novo. Então chegou e falou assim: a única coisa que vocês têm é a SEDAI, então vai a SEDAI mesmo. Porque se for comparar com outros estados que essa brincadeira está acontecendo, né, o professor Clério, que é de Minas Gerais, vamos privatizar a CEMIG. Essa é uma maravilha, né? Isso aí vale, né? Isso vale muito, né? Agora a SEDAI não vale nada. Então, ou seja, é mais ali uma forma de criar uma ilustração, de conseguir tirar alguma coisa para justificar outros estados que têm ativos de muito mais valor. O Rio Grande do Sul tem um Barrisul, pô. Aí são ativos que a brincadeira fica um pouco mais... a política fica um pouco mais séria. Por isso que aqui os nossos políticos fazem muito pouco caso, vem da SEDAI. Porque eles nunca se preocuparam tanto em empoderar a SEDAI. Nos últimos anos, o máximo que estavam fazendo era melhorar os balanços da empresa. Mas no momento que a empresa agora teria a capacidade de se discutir investimento a partir dela, quer vender a empresa. Sem nenhuma discussão mais séria sobre isso. Mas só então, eu usei isso como ilustração, para esse ponto, então, o segundo, como a União, então, ela não se coloca de um ponto de vista propriamente político.
E o descaso, então, tem com a própria realidade do Rio de Janeiro, né? Aqui é como o Rio vai, devedor, meu devedor, voltar a me pagar. E um terceiro ponto, que é uma coisa que eu estava falando antes, ou seja, não deveria-se também desarticular o problema das finanças dos efeitos imprevisíveis sobre uma grave crise econômica. Esse é o meu desafio atualmente, né? Estou ali com a Ana é técnica das finanças públicas. Eu estou vindo da área da indústria, da estrutura produtiva. Esses grupos não se conversam. O horrível disso é por quê? Porque quando uma pessoa das finanças quer discutir, ele não discute estrutura produtiva. E às vezes, quando a gente vai discutir estrutura produtiva, a gente tem uma dificuldade de articular com o problema das finanças públicas. Então fica ali soluções, mas soluções que estão cada um num ponto de vista. E o grande desafio é tentar chamar essa turma aqui que tem mais poder, evidentemente que a gente, da estrutura econômica, para falar, opa, mas finança pública tem que estar associada a uma política de desenvolvimento. Não é simplesmente fechar continha ali e agradar os interesses do credor federal. Cuidado com o que você está assinando. Não pode assinar, como está fazendo a maioria das votações na LERJ, às cegas, sem nenhum estudo sobre nada. Com quase audiência pública nenhuma. As audiências públicas, pelo menos a última que eu fui, foi lá só para escutar técnicos do governo estadual falar o que eles pensam, sem haver um questionamento, sem haver um debate. Aí não fica fácil, né? Eles passam como um trator, e por isso que as votações estão sendo realizadas como um trator de votos contra a gente, com os interesses do Rio. Bem, isso aqui eu vou passar rápido, isso aqui é só a tragédia aqui, né? Ou seja, o acúmulo de déficits primários, tá? O vermelho são então já os momentos que começaram a ter déficit, são déficits crescentes, ok? Agora, um ponto que é importante, que eu sempre faço questão de colocar aqui na série mais longa, ou seja, a partir de 2003, a maior parte dos anos, então antes de 2012 aqui, a maior parte dos anos foi superávit primários. Se você somar, não só os anos de desgraça, como geralmente faz, mas se você somar esses anos todos, você tem um saldo positivo. Então, o que se fez com esse dinheiro? Com esse caixa, com esses anos que deram superávit? Porque falar que o problema agora está aqui, explosivo, é fácil, mas o que esses anos todos aqui? Ok? Se você somar esses anos todos, vai dar um saldo acumulado positivo de 4 bi. É claro que se você pegar só esses anos aqui, vai dar um explosivo de 30 bi de déficit. Mas a mágica, geralmente, a gente como especialista técnico, sabe que, como a gente opera os números, a gente fala o que a gente quiser, né? Se eu quisesse passar um cenário dantesco para os senhores, eu falava que a gente acumulou, nos últimos 4 anos, 30 bi de déficit. Eu tenho que lembrar, voltando atrás, que a gente, na verdade, tinha um saldo positivo de 4 bi. Então, assim, nesse momento aqui, que, ou seja, é uma conjuntura de fato adversa aqui, a gente não se preparou nos anos anteriores para isso. A gente foi tocando no limite do que o dinheiro foi entrando. Por isso que aqui a gente chega, eu, Mauro Osório, outros técnicos, falam, a crise do Rio é uma crise de receita. Esse gráfico aqui, eu acho que deixa claro isso, né? O azul é a receita, o vermelho é a despesa. Despesa primária e receita primária do Estado do Rio de Janeiro. Se vocês repararem aqui, a partir aqui mais ou menos, não sei porque está cortando aqui, a partir mais ou menos aqui de 2014, 2013, 2014, e 2013, que é 2014. Há um descolamento disso no primeiro momento, ok, a despesa cresce mais que a receita, né? A receita começa a cair, mas depois a receita desmorona. Em 3 anos, a receita do Rio de Janeiro desmoronou. E mesmo assim, que é importante ter clareza disso com os técnicos que estão falando que a gente tem que cortar, a gente já está cortando. Isso aqui é a evolução de despesa primária, né? Aqui está em termos reais, tá? Só que o problema eu acho que o gráfico autoexplicativo, as receitas caem mais que as despesas. Então a gente está correndo atrás do próprio rabo, porque se a gente não conseguir controlar a queda de receitas, a gente corta-se mais. Enxugar gelo. Só que cortando-se mais, lembrando aquele trabalho do IPEA que eu falei, tem efeitos multiplicadores excessivos. Então você pode também estar cortando mais receita ao você ampliar a recessão econômica a nível estadual. Então, ou seja, a gente está, justamente por a maior parte das recomendações está pelo lado da despesa, a gente não está entendendo
essa profundidade dessa queda de receita no Rio de Janeiro, que é violentíssima. É violentíssima. Num cenário, vou mostrar em seguida, num cenário que não era um mar de rosas. Esse é a evolução aqui é a taxa média anual de crescimento da receita corrente líquida de 2002 a 2016. O Rio de Janeiro é o estado que menos cresceu a receita corrente líquida nessa série mais longa. É o que tem a menor taxa média anual de crescimento. Então, ou seja, na série longa, o Rio de Janeiro era uma porcaria, em termos de receita corrente líquida, de evolução disso, e para piorar, quando veio o olho do furacão, de uma crise conjuntural, ele despenca, ele cai no abismo. Aí que você começa a entender uma coisa que o Mauro falou, eu tenho dado, não sei se vai dar tempo de passar, que a gente tem um problema de crise fiscal sem máquina pública. Precisando fazer concurso público. Precisando estruturar áreas. Porque o problema, evidentemente, está no lado da despesa, da receita. Esse dado o Mauro já usou, eu vou passar, né, que os anos mais recentes, inclusive, tem uma evolução negativa em termos de saldo. O Mauro já usou esse dado, então não vou perder tanto tempo com ele aqui. Esse aqui é um indicador que a gente faz despesa primária sobre receita corrente. Isso é só para mostrar ano a ano como é que isso vai comparando. A gente vai ver que há uma queda, uma trajetória de queda. O único ano de exceção é 2014, por uma razão óbvia, é um ano eleitoral, então aumentou um pouco as despesas ali. Mas os outros anos, você vê então que a evolução desse indicador é fortemente retraindo, tá certo? Então, ou seja, se você insistir nessa retórica do dever de casa, do corta, 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 ao meu ver, eu boto esse gráfico para a minha mensagem, é o seguinte: hoje, no Rio de Janeiro, não há mais aonde você fazer cortes significativos. É a fala que o Mauro colocou aqui, provocando ali o pessoal da Firjan, fala, vai cortar aonde? Tem que dizer aonde vai cortar. O forte indicador disso é aonde? Quando você vai ver, por exemplo, a UERJ, você vai ver hospitais estaduais começando a ser sucateados, começando a atrasar salário. Não tem mais aonde você cortar. Você não conseguir pagar os seus fornecedores. Então você não está mais conseguindo ali fazer economias substanciais de máquina. Agora, se você continuar com essa retórica, é você de fato implodir o Estado. É você começar a fazer pane em políticas públicas. Tem mais jogo, por exemplo, deixar uma UERJ parada do que uma UERJ funcionando, porque uma UERJ funcionando gasta-se mais. E dane-se a política pública. Ou então funcionando como dá. Bem, para falar um pouco de dados conjunturais, né, eu vou ainda chegar ao ponto da estrutura produtiva, se tudo der certo aqui com o meu tempo, mas eu não posso deixar de mencionar aqui a evolução explosiva da dívida consolidada líquida do Rio de Janeiro, né? O azul aqui mais forte aqui é o Rio de Janeiro. Tem outros casos, como o do Rio Grande do Sul, o caso de Minas Gerais aqui, que é o laranjinha. Ok? O único que teve uma taxa explosiva de crescimento da dívida consolidada líquida é o Rio de Janeiro, em poucos anos. Eu quero chamar a atenção dos senhores para isso pelo seguinte detalhe. O que está no pacote? O que a gente está batendo palminha? Que o governo do Estado vai fazer o quê? Novos empréstimos. Novos empréstimos é botar isso aqui para cima. Ou seja, num quadro já crônico de endividamento do Estado do Rio de Janeiro, onde já tem visivelmente dificuldade de pagar, você está empurrando para o governo do Estado se endividar ainda mais. Em vez de você fazer uma solução federativa, você está forcando mais ainda, aumentando o garrote em cima disso. Bem, eu vou passar, isso aqui é rápido. Isso aqui são os poucos anos que houve essa explosão dos empréstimos, tá? Eu vou passar isso rápido, porque senão não vou chegar aos outros pontos que eu queria mencionar. Aqui a projeção das antecipações de royalties. E quando você antecipou royalties, você também... O que é antecipação de royalties? É você securitizar, né? Então, ou seja, você traz para o valor presente uma receita futura, só que contrai para o futuro uma dívida. Então, a gente trocou 8, quase 5 bilhões de receita antecipada por um pagamento até 2020 de 18 bilhões. Trocou 8 por 18. Isso ajudou, lá em 2014, 2015, ao governo meio tapar o buraco. Só que agora já tem, nesse momento,
tem que arcar com isso. Então, os royalties que entram no momento atual não vai como receita, mas para pagar isso aqui. Ok? Esse aqui eu acho que é importante, esse gráfico aqui, é o volume do cronograma de desembolso da dívida pública do Rio de Janeiro, tá? Nos próximos anos, a partir de 2017 até 2050. Os próximos 10 anos são dantescos, senhores, tá? Um volume altíssimo. Ou seja, mais ou menos vai pagar por ano 8 bilhões. Contando montante e juros e encargos. Qual é a pegadinha do pacote? Por 3 anos a gente vai esquecer que isso existe. Não vai pagar juros, não vai pagar montante. Só que esses valores vão ser corrigidos e nos próximos 3 anos depois que acabar o pacote, volta tudo isso aqui. Não há perdão de dívida. Ao contrário, há aumento. Porque não é só porque você vai empurrar esse gráfico para a direita. Você vai aumentar esse gráfico e você vai contrair mais dívida. Bem, então eu vou passar rápido aqui, é meu questionamento só para chegar à estrutura produtiva, ou seja, não se oferece uma solução para os impactos nas finanças de uma estrutura produtiva oca. Eu acho que é aí que está o nó. Ou seja, a gente tem que entender que o Rio de Janeiro ele tem um problema de arrecadação estrutural. O Brito chegou um pouco a pincelar um pouco isso, eu acho que é um ponto que a gente tem que entender aqui. Se a gente não recuperar essa capacidade da indústria fluminense, o papel que ela deveria ter no principal tributo estadual, que é o ICMS, que ela contribui muito pouco, se não me engano, eu acho que é em torno de 1/3 do ICMS. Só isso. Então, essa estrutura produtiva oca. Infelizmente, não vai dar tempo de eu desenvolver um argumento que eu fico batendo muito, né, nessa terminologia. Né? A ideia é um pouco, para usar rapidamente a metáfora, é o seguinte: você pode, às vezes, num debate, muito desse espuma de expectativas de mercado, fazer uma listinha ali de algumas atividades que você acha que o Rio está bem, ou estava bem. Mas quando você vai ver as cadeias produtivas, você vai ver que elas são ocas. Lé não liga com CRE. Você tem uma siderurgia que não faz aço para naval. Você tem uma indústria de petróleo que não gera setor de plástico. E discute a lógica da indústria de petróleo apenas como uma indústria de energia, sem discutir os critérios de encadeamento para frente. Então, ou seja, você, na verdade, você criou ali um monte de pontinho no território, fazendo coisas que estão desarticuladas entre si. E com baixo valor agregado, que é um pouco eu vou tentar mencionar, que é um grande problema nesse sentido. Bem, mas então, frisando, não houve bonança econômica, essa é um pouco a tese, né? A crítica deveria então ser nesses indícios de industrialização nacional, que atingem mais que proporcionalmente o Rio, levando a uma trajetória problemática de arrecadação. O Mauro apresentou isso aqui, se não for me engano meu, mas aqui é uma tabela síntese que a gente fica usando, né? Eu que fiz esse exercício de simulação embaixo, a partir desse início aqui que o Mauro trabalhou esses dados, que é o seguinte: se você comparar com Rio e São Paulo, o Rio e São Paulo é o seguinte: se você pegar a estrutura produtiva, ok, o PIB de São Paulo, ele é 3 vezes maior que o do Rio. Se você pegar a estrutura tributária, é 5 vezes maior. Então, ou seja, não há uma proporção, de modo a levar a crer, então, que algo nessa estrutura produtiva não só é pouco agregação de valor, como ela pouco gera impacto fiscal. E, ao meu ver, a grande explicação para isso não é simplesmente uma questão de fiscalização, para aumentar a capacidade de arrecadação, mas sim porque ela está oca. Ela está com pouca agregação de valor e, evidentemente, com isso paga-se pouco tributo. Esse dado é importante para justamente a gente defender. Não é que eu estou querendo chegar ao mesmo patamar da indústria de São Paulo, mas mantendo as proporcionalidades ao peso dessa estrutura e do peso que tem a indústria de transformação, contribui-se pouco. E isso vai trazer impactos. Se eu fizesse um exercício... Opa, voltar aqui. Caramba. Se eu fizesse exercício de proporcionalidade, suponhamos então que a estrutura da receita tributária não fosse 5 vezes menor, mas fosse 3 vezes menor. Isso daria um aumento de 56,6% de receita tributária. Ou seja, se o Rio de Janeiro não tivesse a estrutura produtiva oca, ele teria um ganho de receita tributária em torno de 22,3 bilhões ano. Resolvi o problema esse ano. Vai ser o déficit projetado para esse ano é 19 bi.
Mas não é aí que eles vão discutir, né? Vocês vão discutir em cima de outras particularidades. Aqui é o ICMS, a evolução do ICMS. Particularmente eu quero frisar esse ponto aqui, porque tem uma decomposição por setores. Tá? Não é só mostrar que houve uma queda do ICMS, mas quem puxou a queda? Nos primeiros anos aqui, de 2014, foi, evidentemente, o petróleo, que é o azul escuro aqui, mas nos anos mais recentes, o cinza é o terciário e o laranja aqui é o secundário. Então, aquela queda, forte desemprego, problema de arrecadação estourando, é indústria e serviço, é recessão econômica. A economia do Rio parou. Começou com problema na indústria do petróleo, mas já irradiou, já generalizou. Aqui é só um dado de agregação de valor, né? Então a série encadeada pelas contas regionais, o valor adicional do bruto. Eu peguei até o total, não peguei indústria, para não falar, porque pode ser que outros setores, o Rio está indo muito bem, então vamos pegar o total, porque o total já é uma desgraça. A indústria, a desgraça se reproduz. Né? Se você pegar aqui o comparado Brasil e Rio de Janeiro, você abre uma boca de jacaré, nesse valor bruto agregado. Isso aqui dá uma indicação de agregação. Então a série, a taxa de crescimento da agregação de valor Brasil, Rio, vai abrindo, ou seja, o Rio não acompanha. Os únicos 2 anos que o Rio se aproximou da média nacional foram os anos de 2009 e 2014. Mas foi por quê? Porque a trajetória da média nacional reduziu. Tem efeito estatístico. Não é porque o Rio houve um repique nesses anos, mas foi porque o Brasil foi pior nesses anos. Isso é uma coisa que eu sempre, às vezes... Agora o debate está mais recrudescido, mas às vezes o Mauro Osório falava o Rio está se aproximando da média nacional nos últimos anos. E aí eu falava, cuidado com isso, porque se você for ver indicadores de agregação de valor, o Rio, na verdade, não está agregando valor junto com a média, não está se aproximando disso, da média nacional. Aqui é a trajetória de dinamismo da indústria de formação pela PIMPF, pela produção, então, pelo valor quantitativo da produção. Mostra uma estrutura com uma evolução semi-estagnada, né? Os outros são os outros estados e a média brasileira. O Rio de Janeiro não é muito complicado de falar porque é o estado que está estagnado, né? Então tem um baixo dinamismo da indústria de transformação. Aqui é aquele indicador, né? A Carmen também usa, que é o VTI sobre VPBI. O mais interessante aqui não é só ver a evolução, né? Você vê que o Brasil e Rio, os dois estão decrescentes. Mas você vê a intensidade de queda nos últimos anos do Rio de Janeiro. Ou seja, no Brasil há uma redução desse indicador, que dá uma ideia de agregação de valor, mas no Rio isso despenca. Que é isso que a gente tem que discutir para ver a intensidade da crise. É uma crise estrutural, uma crise de estrutura econômica, que deu um pane na arrecadação tributária. E o pacote não discute nada disso. Aqui é só os dados antigos, só para lembrar os senhores, muita gente já falou isso, né? Se pegar em 1970, o Rio era a segunda base industrial do país. Em 2014, ele já é quinta. Complicado isso, né? Ou seja, como é que a gente... Porque não debate. Parece que pular da segunda para a quinta é meramente um ajuste estrutural. Se você for por emprego... Aí o dado que eu tenho mais é 85, o dado mais antigo que eu tenho é 85, pela RAS. O Rio de Janeiro, Estado, é o único caso no Brasil, das unidades da federação, que hoje tem menos operário do que tinha em 85. Não é porque cresceu menos, não. Tem menos, absoluto. Porque você pode usar aquele argumento, né, estava até comentando no almoço, de reestruturação produtiva. Tem reestruturação produtiva, reduziu o impacto do emprego na indústria, mas nada me explica que nenhum outro estado hoje tem menos operário do que tinha em 85. Então é um problema, tem uma especificidade. Tem algo que aconteceu nessa indústria do Rio de Janeiro que, de repente, empregos qualificados, de maior valor agregado, com articulação cadeia produtiva, sumiram. A gente pulou de uma segunda para a quinta posição no ranking nacional. Uma das minhas teses é sempre defender esse ponto da especialização. Então, na verdade, isso reflete que agora as nossas apostas são em pouquíssimos setores da estrutura produtiva. Eu separei aqui os 3 setores que o Rio se concentra. Então, a rigor, a gente se concentra em
metalurgia básica, derivados de petróleo, que é basicamente refino, e outros produtos químicos que pegam um pouco de petroquímica e alguma coisa de química fina, mas muito pouca. Pega isso, hoje é metade da indústria de transformação do Rio de Janeiro. Aqui caiu um pouquinho porque esses setores começaram a ficar mal na crise. Mas se você pegar os anos anteriores, dá mais ou menos 50%. Oscila um pouco, mas está mais ou menos de 50%, 45%, por aí. Em 70 não era isso, senhores. É importante entender isso. A gente sai de uma base diversificada, com diversas possibilidades de encadeamento produtivo, a se especializar em poucas, e essas atividades aqui, eu não trouxe essa tabela, mas isso aqui a gente basicamente pode definir o seguinte: o Rio, mais que o Brasil, se especializou em commodities industriais. E em poucas commodities, que a gente não determina a organização de mercado delas. Aqui não dá para a gente discutir tanto isso, mas é um ponto fundamental para a gente discutir a lógica de decisão. Então a gente fica refém de a diversidade de uma conjuntura internacional e nacional num quadro com esses impactos que eu estou mencionando para vocês. Aqui é a trajetória do petróleo, vou passar rápido por isso, aqui é a queda do barril, né? Aí, um ponto importante é o seguinte: em um ano, despencou na participação na receita total do Estado o peso de royalties e participações especiais. 2014 para 2015, caiu de uma faixa que era mais ou menos a média aqui, de 10% na receita total, para algo abaixo de 6%. Então, aquilo que a gente especializou, que era um pouco commodities, puxado pela indústria do petróleo, de repente, acontece implode as receitas do petróleo. Bem, eu vou passar, isso aqui eu vou passar rápido, enfim, porque aqui já são dados mais do debate mais lá dos servidores, que a expansão de empregos formais. Mauro já mostrou isso, né, que no Rio, em vez de ter crescimento, teve uma evolução negativa nos anos mais recentes do emprego público. O Mauro Osório também, acho que, pelo que eu vi, ele já mostrou esse ponto aqui do tamanho da máquina pública, que comparado com todos os estados, o Rio de Janeiro está sempre na dimensão menor aqui de máquina pública, de quantidade de servidores ativos. O judiciário, o Mauro já mostrou também. Se me permite aqui, só um ponto. Eu tenho o quê? Eu tenho 2 minutos? 1 minuto? Vou falar isso e eu vou para a conclusão. Mas só porque eu acho que é importante falar da Previdência, né? Que houve a contribuição aqui. Eu sei que não é o ponto do debate da indústria, mas acho que é um ponto fundamental, até porque essa luta de Previdência brasileira também ainda está aí no jogo. No Rio de Janeiro, a gente já teve uma reforma da Previdência em 2013, dividiu a Previdência em 2 tipos, sendo que quem entra a partir de setembro de 2013 está no novo regime, um regime muito pior para quem é o beneficiário, porque ele não vai mais ser aposentado pelos seus benefícios totais, completos, ele vai pelo teto do INSS, se quiser ter uma aposentadoria maior, tem que contribuir para uma previdência complementar. Só que o ponto é, já fizemos tudo isso, esse ajuste está em curso, se obscurece esse ponto, parece que o problema do Rio nunca foi tratado da Previdência Pública, e aqui o gráfico seguinte é o cálculo atuarial. Para mostrar, aqui são os 2 regimes, eu tive que explicar isso rapidamente. Aqui é o plano financeiro, que é o regime antigo. Se você for ver as décadas, a evolução das décadas, aqui interessa mais aqui é ver a diferença, que é o saldo, tá? Então você vai vendo que vai se aproximando de zero. Aqui é a despesa, aqui são as receitas. As receitas vão caindo porque não entra mais ninguém. Então, vai saindo as pessoas, evidentemente vão se tornando, em vez de contribuintes, beneficiários, né? Então vai reduzindo a receita. Mas, como também não entra mais ninguém, vai caindo isso, então vai tendendo a zero. Só não tende a zero o plano financeiro, que é o deficitário, porque tem militares aqui. Eles têm uma regra de exceção, que os militares, os novos militares, inclusive, eles continuam no plano antigo. Só por isso que não chega a zero. Se não tivesse militar, zerava isso no tempo. Então, o problema do Rio de Janeiro não é um problema estrutural da sua Previdência Pública, porque já houve um ajuste para fazer isso aqui. O problema é que você tem um custo de transição. No momento de crise econômica, o Estado do Rio de Janeiro ele não quer assumir esse custo de transição. Ele não quer assumir que, desde lá do ponto de partida, você não fez um plano de amortização para garantir ativos necessários. A Previdência, desde o início, foi deficitária.
ela só se tornou superavitária conjunturalmente, porque a gente tapava o buraco com royalties. Então, desde o início era deficitária e nunca houve um exercício nisso. Resultado, se bota o bode na sala, se mostra que a Previdência é o principal gasto, vai ver vários deputados falando isso, e não é justo num Estado que está sem dinheiro ficar gastando, aqui a LOA, né, desse ano, gastando quase 20 bi de Previdência, e não discute, então, seriamente, a evolução dessa trajetória e as responsabilidades na lei que o governo do Estado tinha com isso, que na lei, lá está, que todos os déficits é de responsabilidade do ente governamental, não prevendo nenhum aumento de contribuição. Então, só para finalizar aqui, então, conclusão, é preciso nacionalizar a crise do Rio de Janeiro, né? É isso que eu estou defendendo. Na verdade, o resultado principal aqui é a gente defender a importância que o Rio de Janeiro tem para a recuperação econômica nacional. E as causas, evidentemente as soluções do problema, estão no âmbito nacional. Em caráter emergencial, eu sei que é difícil porque está muito longe do acordo de Mefistófeles que o governo do Estado está assinando com o governo federal, porque prevê que você não vai poder fazer isso, né? A Ana já deixou isso, você me alertou nisso, fazer transferências voluntárias de receita para o Rio de Janeiro. Muitos técnicos da Fazenda, com viés mais quantitativo, vai dizer, por que o Estado, o governo federal tem que dar dinheiro para o Rio de Janeiro? Ficar jogando dinheiro de paraquedas. Aqui não deu tempo tanto de eu explorar, mas há vários questionamentos, inclusive da dívida pública do Estado do Rio com o governo federal, Lei Candir e outros mecanismos que a gente pode alegar, de atrasos, que cabe a esse governo do Estado você problematizar junto com o governo federal, e não ficar apenas aceitando os termos que interessam muito mais ao governo federal do que os interesses do Rio. Então, nacionalizar o debate é falar o seguinte, não é que a gente está discutindo o Rio de Janeiro, a gente está discutindo a recuperação econômica do Brasil. E como você está tentando pôr uma reforma federativa que você alija um Estado do porte do Rio de Janeiro e outros estados estão na beira de cair na mesma questão, num quadro onde você não vai poder reestruturar esse Estado, como deveria, ou seja, enxergar com sentido mais amplo e profundo o processo no qual o Estado e o planejamento público precisam ser resgatados, justamente para enfrentar essa estrutura produtiva outra que eu tentei rapidamente pincelar. A ênfase deveria ser nesse ponto, que não está sendo enfrentado. Então, ou seja, corre-se um sério risco, eu termino assim, corre-se um sério risco da economia do Rio de Janeiro continuar em crise, continuar os problemas, já tem inclusive impacto social disso, e o governo do Estado falar o seguinte, não posso fazer nada, porque o meu compromisso, o que eu assumi, é de voltar a ter capacidade de pagamento da dívida com o governo federal. Porque se ele não cumprir isso, susta-se o pacote, se arresta e bloqueia as contas do Estado. É isso que a gente chama de ajuda federal. Uma chantagem. Então, o Rio está justamente nessa sinuca de bico. E a gente só consegue pensar uma saída para isso, de fato, e esse debate ajuda nesse sentido, para a gente pensar uma solução política para isso. A gente tem que criar uma frente política, que não seja só para os interesses do Rio, mas pensando essa questão federativa com outros estados que demandam uma solução junto com o Rio de Janeiro. Obrigado. Obrigada, Bruno. Bom, a gente está um pouco avançado, mas eu acho que a gente pode acolher alguma manifestação, uma pergunta. Então. Deixa eu aproveitar e fazer uma pergunta. Tem alguma questão? Não, deixa ela fazer. Olha, depois dessa exposição do Bruno, lá veio a alma, né? Porque eu já estava aqui em Cócega e não tinha essa resposta que ele agora está nos dando. Bem, começar aqui, frente política, né? Qual é a minha frente política? Ela está já perguntado ali. Eu acho que um ponto principal é o seguinte, né? Essa frente política a gente tem muita dificuldade de estruturar, porque, por incrível que pareça, apesar do Rio ser um estado importante para a Federação Brasileira, as nossas representações políticas elas
têm dificuldade de representar os interesses do Rio, né? Mesmo quando elas se projetam em Brasília, né, você vê a dificuldade de você ter uma bancada uníssona, né, para defender os interesses do Rio. Quando você vê outros estados, você pode ter colorações ideológicas das mais diferentes, mas quando é o interesse de Minas Gerais, a bancada de Minas vai defender o interesse de Minas Gerais. No Nordeste, então, não digo nem que é um estado, né? É uma bancada do Nordeste, né? Defender o interesse do Nordeste. No Rio, não. No Rio é um samba do crioulo doido. Ou seja, eles ficam ali disputando ali espaço ideológico entre si, a gente tentando articular alguma alternativa, mas com pouco eco junto a essa bancada. Agora, né, para não fazer um discurso pessimista, né, a gente está conversando, faço referência de novo à Ana, que está ali no fundo, né, a gente está tentando criar uma ponte com essa bancada federal, estruturando um texto para eles, né, para ver se faz, a partir disso, alguma reunião. Só que o time do negócio, né, ou seja, já está assinando o pacote, com o pacote assinado já tem um espaço muito mais complicado para você conseguir reverter qualquer coisa. Talvez na próxima eleição, não sei. Um próximo governador falando, opa, tem que renegociar isso porque não fui eu que assinei. Então, se assinaram no meu lugar, que aliás é um ponto que eu não enfatizei aqui, mas que eu acho que é muito importante ter cuidado com isso, porque está se fazendo um acordo que passa por cima da democracia, porque, ou seja, é algo que vai valer por próximos 3 anos, prorrogável mais 3, quando a gente tem uma eleição no próximo ano. O governador que ganhar essa eleição, ele está amarrado. Então, qual é o sentido do voto? Qual é o sentido do debate democrático, de colorações, de definições, se ele vai ter que cumprir como prioridade ali esses acordos? Seja qual é o interesse público que ele tiver, ou seja, está amarrado judicialmente, diria eu. É judicialmente amarrado. Um risco de ser criminalizado se ele não cumprir os acordos. Então, evidentemente, ele tem o direito de falar, opa, temos que discutir essa relação. Mas eu acho que é nesse sentido. O último ponto que eu queria falar, menção à frente política, né, e não posso deixar aqui de dar uma porradinha na Firjan, né? Porque a Firjan é engraçado, né? Ou seja, todo esse discurso que eu fiz aqui, que o Jorge também ajudou aqui a construir, a gente está discutindo indústria. A Firjan não discute isso. A Firjan não vai pegar um diagnóstico, por exemplo, que o Jorge apresentou aqui, quantitativo, né? Ou seja, encorpado, estruturado, para discutir o desafio da indústria fluminense. Vai ficar discutindo modismo, indústria criativa, alguma consultoria lá da vida que vai soprar ali uma atividade que é importante para o Estado. Quando vai discutir o problema da crise fluminense, em vez de ela discutir a essência de uma debilidade na sua estrutura produtiva, ela vai ficar atacando o quê? A previdência do servidor, dizendo que aquilo ali é um luxo, que tem que fazer. Então, ela faz um discurso totalmente avesso, inclusive, ao interesse industrial. Ela prefere ali explicitar um papel que talvez ela tenha aqui de ser um artífice de um conflito distributivo na sociedade. Muito mais do que uma representação de interesses para a construção de uma estrutura produtiva organizada, que deveria ser o papel dela. Então, acho que esse é um pouco um ponto, né? Eu esqueci de mencionar isso, mas eu vejo muito claramente, no momento atual, esse claro conflito distributivo, que aflora talvez essa contradição, particularmente da Firjan, não sei em outros estados, mas que na Firjan isso é bastante visível. Essa não representatividade dos interesses do desenvolvimento industrial produtivo. Okay? Prefere ficar questionando o servidor, questionando o tamanho do Estado, esse tipo de coisa, em vez de discutir o papel do Estado para o desenvolvimento produtivo, para o planejamento disso. Bem, e aí, somando-se a isso, perguntaram de BNDES, né? Foi um aluno ali no fundo, né? Se tivesse o BNDES, o Banco do Nordeste, né? Se tivesse uma Sudene, né? Podia, né? Vamos ampliar aqui o sonho, né? Ou seja, eu acho que você tocou num ponto que é fundamental, que eu acho que está ali como verdadeiro demanda para uma solução do problema do Rio de Janeiro, que é você, o desafio não é reduzir o tamanho do Estado, mas estruturar o Estado do Rio de Janeiro. É mais Estado, não menos Estado. Mais Estado, quando eu digo, não é tamanho, né? Não é fazer uma quantidade, qual o tamanho do Estado, mas o papel que esse Estado tem que desempenhar em termos das suas políticas públicas. O desafio que a gente vive é que é uma desorganização tamanha que ele não está conseguindo nem mais administrar a sua conjuntura de curto prazo, quiçá de longo prazo. Tem os efeitos ali retroalimentadores, justamente para a gente ter acreditado
numa cantinela de bonança econômica, de que o Rio voltou a ser o centro do Brasil, de que os grandes eventos referendam isso. A Olimpíada foi ano passado, não foi isso? Parece que a gente esqueceu, né? De repente passou a Olimpíada, quando a conta chegou... Quando a conta chegou, a gente esqueceu que, na verdade, a gente não se estruturou para aproveitar, inclusive, esses grandes eventos que são importantes, não é para a gente questionar a importância deles, mas para estruturar algo para o Rio de Janeiro. A festa foi boa, muitos negócios se fizeram, mas o resultado para a economia fluminense foi totalmente temporário. Pouco enraizamento. Então, isso acho que vai muito de uma ausência de uma estrutura de planejamento público organizado, com metas claras, concursada, para ficar 15... Eu penso, quando você falou de BNDES, isso. Não é propriamente um banco só para botar dinheiro, não. Mas uma estrutura que pense o Rio de Janeiro. 15, 20 anos técnicos lá, que conheçam a fundo a estrutura produtiva do Rio de Janeiro, como é no BNDES. Então, esse que é um pouco o desafio, sair da lógica do balcão, do lobby da empresa grande que chega ali e a gente compra o plano de negócio dela achando que é plano de desenvolvimento. Como às vezes quase sempre acontece. O que não quer, volto só para não deixar de fazer a ponderação, a importância do incentivo fiscal. O incentivo fiscal é importante. Mas quando você tem todo esse contexto de estruturação de um planejamento público, é para você operar na ponta do incentivo. Esse é o desafio. Eu concordo com você que a gente está muito longe disso. Ao contrário. O que sobrou de espirro de uma estrutura de planejamento, que era o CEPERJ, a Fundação CEPERJ, estava mencionando com o Israel na hora do almoço, lá no pacote de novembro, eles já queriam extinguir. Não extinguiram, mas não empodera. Tem ali, enfim, está praticamente sendo fechada, né? Ou seja, você não tem uma estrutura organizada de estatísticas, com dados próprios, exibindo relatórios, com técnicos que ficam 15, 20 anos conhecendo a economia fluminense. Então, esse é o nosso desafio aqui de engatinhar nisso. Fazendo esses eventos, fazendo premiações para incentivar o trabalho da academia, esse tipo de coisa. E, é claro, esperando que um outro Estado, melhor dizendo, um outro governo tenha a visão de Estado, que esse governo, infelizmente, não está tendo. Respondendo ao senador Saturnino, sobre as causas legislativas da crise, eu acho que muito mais do que esse debate, porque, na verdade, a LERJ, a Assembleia Legislativa, ela não funciona muito como um canalizador de causas, mas eu acho de atalhos. Eu acho que a provocação ali é como a LERJ está muito mais fazendo umas gambiarras no problema, em vez de enfrentar a fundo o que é a crise do Rio de Janeiro. Então, quando a gente vai tentar debater isso, faz uma lógica doida lá, simplifica tudo, começa a ser imediatista, não exibe um debate sério. Agora, é importante lembrar que há deputados, há tentativas de audiências públicas, como a gente já organizou algumas, para tentar amplificar isso. Agora, como o Mauro falou na fala dele, há um marco de poder no Rio que é difícil ser superado. Que, mais do que ser uma lógica de máfia, ela impede o debate público na profundidade necessária para o momento atual. Então, eu acho que esse é um pouco o problema. Eu acho que é mais combater as causas da crise, os atalhos que talvez as casas legislativas estão dando para fugir de uma solução realmente para o problema. Instrumentos de política... falar de Lei Candir, Repetro, né, que alguém mencionou aqui, eu não vou tanto perder tempo com isso, porque senão seria uma lógica muito grande, a mesa já está aqui para estourar. Mas só a última coisa a falar aqui de instrumentos de política, eu arremendo, falo de tudo isso. Instrumentos de política, foi o Israel até que perguntou isso, né? Eu acho que assim, Israel, a gente tem que discutir propriamente o que é uma estrutura de planejamento e a política de ponta, né? Que, ou seja, é operacionalizar uma política de incentivo, esse tipo de coisa. Se a gente não conseguir pensar na importância do Estado, de planejar o Estado, de ter um plano nacional de desenvolvimento a nível federal e ter um plano estadual de desenvolvimento, voltar à discussão lá de Celso Furtado de projeto de país, de projeto de nação, que há anos a gente não consegue estruturar isso, o governo do Rio nada mais foi do que um epifenômeno disso. E ao contrário, tentando dizer o seguinte, a gente não precisa pensar em nada disso, que a gente está indo muito bem. Ele queria mostrar que ele era uma contra-resposta a essa nossa cobrança. Ele ia muito bem sem pensar em nada disso. Mostrou-se que, justamente por isso, ele tem um completo despreparo nesse momento para defender os seus interesses.
Então, o resultado é mais do que um desafio de estruturar uma política de ponta, né? O Jorge falou de coisas, né, que está ali na fronteira da discussão no debate acadêmico, em termos de indústria. Aqui a gente não perder o mínimo que a gente conseguiu estruturar. Eu acho que o desafio atual no momento é a gente não deixar que o serviço público do Rio de Janeiro seja desqualificado. E que a gente não consiga ter mais dinheiro para fazer política pública nenhuma. Então, quiçá pensar na indústria 4.0. Quem dera que eu pudesse fazer esse debate. Qual é a política para a indústria 4.0? Porque assim, as cadeias produtivas do Rio foram vendidas essa lógica, que eu sou bastante contrário, você sabe disso, de vocações locais, esse imediatismo de ficar ali pontuando quadros de estática comparativa, em dado momento falar que isso é um sentido de trajetória, de processo histórico, e nunca se organizou para ousar fazer no Rio de Janeiro o que a gente quiser, desde que a gente tenha um Estado organizado para articular esse desenvolvimento em termos de cadeias produtivas. Então é basicamente isso, gente. Obrigado. Bom, gente, dado a avançada hora, eu agradeço a participação dos palestrantes, né? Vamos ter um rápido.